Olha, a gente volta a falar sobre a Lemes porque a reforma tributária, gente, os deputados voltaram a discutir a PEC 45. O deputado Pedrocian Neto, do PSD, usou a tribuna mais uma vez para se posicionar contra o texto da reforma tributária, que tramita no Congresso Nacional. O parlamentar usou números para provar a extensão das perdas da medida para os cofres sul-mato-grossenses. A economia de Mato Grosso do Sul é uma das que mais cresce no país, em torno de 6% acima da inflação, contra 4% dos demais estados, uma média de 69,8% de crescimento de 2021 a 2026, conforme estimativas. Todo esse cenário positivo será extremamente prejudicado, de acordo com os deputados estaduais, com a aprovação da PEC 45, que pode gerar perdas em torno de 30 bilhões de reais em uma década. Conforme Pedrocian Neto, a PEC não vai beneficiar estados produtores, apenas os de destino. Hoje, quando se produz soja, quando se produz milho, celulose, é devido ao estado onde é produzido, a origem. E com a reforma, gradativamente, ao longo de muitos anos, até 2078, haverá um período de transição onde será 100% no destino. Então, estados produtores como o Mato Grosso do Sul, que estão verificando todo esse crescimento, hoje nós temos mais de 70 bilhões de reais em investimentos setoriais industriais anunciados. Tudo isso, essa prosperidade econômica nós vamos perder para o nosso estado. O presidente da Alemes, deputado Gerson Claro, também é contrário à reforma tributária da maneira que está. E que, segundo ele, a pauta fere as cláusulas pétreas da Constituição Federal. Na verdade, nós estamos acabando com o ente federativo. Exatamente. O modelo de república que nós temos, porque se você não tem arrecadação, você não é ente federativo. O que te faz ter autonomia é a sua arrecadação. Quando ela deixa de ser sua e você vai depender tecnicamente do Pires, né, o cara estabelece lá que tem uma média de arrecadação que você não vai perder mais, então não é mais seu, entendeu? Daqui para frente não é mais seu, daqui para frente pertence lá a esse órgão que vai ser criado, Conselho Federativo. E você vai ser um Conselho Federativo e você vai receber de acordo com a média do que você tinha. Ou a receita é sua ou não é sua. O modelo constitucional republicano que nós temos hoje acaba. Júnior Mock, do MDB, questionou a pressa do Congresso em aprovar uma medida que está em discussão há mais de 20 anos. De acordo com o deputado do MDB, os estados devem ser ouvidos. Qual é o incentivo, qual é o diferencial que vai fazer um grande empresário vir e investir em Mato Grosso do Sul, implantar uma unidade industrial, se ele não tem diferença em relação aos outros estados? Nós não temos público consumidor, nossa população é pequena, então nós estaremos perdendo, na minha avaliação, muito com isso. É uma grande preocupação. Eu não entendo por que um projeto que vem sendo discutido há 20 e poucos anos, agora, em 4 meses, 3 meses de discussão, tem que ser aprovado, sem avaliar essas condições, essas características e peculiaridades regionais. Como resultado das discussões implementadas pela Comissão de Turismo, Indústria e Comércio da Alemes, um ofício destinado ao Congresso Nacional pedirá providências e uma reavaliação do projeto em Brasília. Se for aprovado na Câmara, é possível a revisão pelo Senado Federal desse texto, mas de qualquer forma nós estamos fazendo um debate. Embora nós aqui na Assembleia Legislativa não votemos esse texto, a gente pode usar esse espaço, o microfone que o mandato parlamentar permite, para que a gente possa discutir e alertar a sociedade do Mato Grosso do Sul desses problemas. Aí, Walter, PEC 45 preocupando os deputados estaduais, mas também os prejuízos para o Estado é grande, né? São grandes esses prejuízos. A gente está falando em torno de 30 bilhões e o tanto é que o Pedrocian Neto ele fala, a gente não tem como votar lá, mas a gente tem como fazer o nosso papel aqui, que é discutir essa situação e alertar a população, a sociedade sul-mato-grossense dos prejuízos que essa reforma tributária pode trazer para o Estado, a PEC 45. Essa discussão está acontecendo lá em Brasília, está pegando fogo.
O governador Eduardo Riedel está lá, o governo do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, está lá, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, está lá. Então são representantes das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul, dando uma olhada nisso. O criador dessa reforma é o economista Bernard Api. Os analistas estão dizendo que é uma boa reforma. Inicialmente, o que está sendo divulgado, a gente fica ouvindo os dois lados e a gente não sabe quem está certo, porque a gente efetivamente não tem muito conhecimento da área econômica, tampouco tributária. E os caras que discutem isso, idem na mesma data, não sabem nada da área. Então, o que o Bernard Api está dizendo, agora há pouco, o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, também estava falando que é uma boa reforma, porque há gatilhos de proteção a favor dos estados e das cidades para que eles sejam compensados em primeira mão com a perda de receita. Então eles vão fazer um equilíbrio, aquilo que a gente está ouvindo muito na tecnologia, o tal do cashback. Então são gatilhos que devolvem para os estados a perda de arrecadação. O Pedro Pedrocian falou que está acontecendo uma dificuldade porque o ICMS vai ser pago no destino e não na origem. E como ele diz, o estado do Mato Grosso do Sul é um estado produtor, nós temos uma população relativamente baixa, então a gente vai perder a arrecadação como estado, porque o tal do CARF vai fazer uma média de arrecadação para que o estado não perca. Então isso está sendo discutido. Muitos congressistas disseram na manhã desta quarta-feira que já se passaram mais de 35 anos que o Brasil queria fazer uma reforma tributária e ainda não fez. E a reclamação deles é a mesma reclamação do presidente da Lemes, o Gerson Claro. Em uma semana, eles chamaram os governadores, os prefeitos das grandes cidades, para que eles opinassem sobre a reforma. Uma semana. Isso precisaria estar sendo discutido desde o início do ano, quando o novo governo assumiu, para saber o que ia ser feito. Porque essa reforma tributária, Nilson, eles estão olhando para o segundo semestre, porque eles estão pensando na reforma do imposto. O imposto de renda vai sofrer algumas alterações. Quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos. E eu, por causa da idade, sei lá, eu deixei de acreditar no Papai Noel e no Coelhinho da Páscoa. Eu acho que essa reforma não passa, porque essa é a última semana antes do recesso parlamentar, e aí eles voltam em agosto. Então, talvez nesse meio tempo, eles consigam fazer alguma alteração, mas tudo isso é uma possibilidade. Eu, particularmente, acho que isso não acaba em 2023, vai ser levado um pouco mais adiante, porque são assuntos complexos, e cada grande estado produtor, cada grande cidade, como é o caso de São Paulo, o prefeito de lá também está reclamando que eles vão perder quase 45 bilhões em 5 anos. E 45 bilhões para uma cidade como São Paulo é muita grana. É uma discussão que vai continuar causando muita polêmica e vai ter muito pano para manga aí, né? Muita, vai ter muita discussão e, de novo, isso não vai acabar tão já. Alguns estados vão perder. O Tarcísio de Freitas disse assim, São Paulo num primeiro momento perde, mas no médio e longo prazo vai ser benéfico, ele diz, não só para São Paulo, mas como todos os estados. Mas dependendo dos investimentos que os estados já tenham programado, se ele perder receita, o governador pode ter problema com a lei de responsabilidade fiscal. E aí é constitucional, não é? Isso